Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fly. Então, se você não já vai deixando aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Vamos aqui para mais um corte para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, trazendo as últimas novidades aí do mercado da bola do Flamengo. Vamos aqui para mais um corte sem nenhuma enrolação, galera. Então, para o Rio de Janeiro, com atualizações do lado do rubro-negro, que se prepara para uma rodada de Campeonato Brasileiro em Bruno. Às 20 horas. Do Flamengo. Praticamente um horário eleitoral aqui. Isso. No Prates, Mari, fã de esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. De fato, o Flamengo aqui, o associativo, respira a eleição do próximo dia 9 de dezembro, enquanto que o time treina muito longe, em outro setor aqui da cidade, na Zona Oeste, Vargem Grande, lá o Ninho do Urubu, se preparando para o jogo de quarta-feira contra o Cuiabá fora de casa. Lembrando que é uma partida especial para o técnico Felipe Luiz, já que ele vai reencontrar o clube contra o qual ele jogou na sua despedida pelo Flamengo como jogador, no dia 3 de dezembro do ano passado, com o Maracanã lotado, muito ovacionado pelos torcedores. Felipe Luiz teve uma ótima atuação, o Flamengo venceu por 2-1 e ali ele pendurava as suas chuteiras de jogador para passar a calçar as chuteiras de treinador. Sub-17, sub-20, já nesse ano assumindo também a equipe profissional. Ainda sobre o debate, confirmando os três candidatos, né? O Luiz Eduardo Batista, o Maurício Gomes de Matos e o Rodrigo Dunst de Abranches. O debate acontece hoje às 8 horas da noite e vai ser dividido em 4 blocos. No primeiro bloco, o tema é livre, previamente sorteado e haverá perguntas entre os candidatos. No segundo bloco, perguntas dos torcedores, de jornalistas, sobre temas livres também. O terceiro bloco dedicado exclusivamente ao futebol e no quarto bloco, considerações finais e também os direitos de resposta que serão analisados, né, durante a realização do próprio debate. Aproximadamente 6.200 torcedores estão aptos, torcedores e sócios, né, obviamente, estão aptos a participar dessa eleição aqui na Gávea no próximo dia 9 de dezembro, uma segunda-feira, a partir de 8 horas da manhã até as 9 horas da noite. E quem ganhar a eleição vai suceder ao presidente Rodolfo Landim, que está no seu segundo mandato. Ainda em relação ao campo e bola, algumas ausências para o jogo de quarta contra o Cuiabá, aqueles jogadores que estão entregues ao departamento médico já há algum tempo, casos do Pedro, do Cebolinha, do Vinha, também estão fora aí o Carlinhos e o De La Cruz, e duas situações ainda a serem resolvidas, né? O Bruno Henrique está suspenso, o Flamengo está tentando um recurso no STJD para que ele tenha condições de jogo, e o Luiz Araújo, que foi relacionado para a final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, voltou para o trabalho de transição, para fortalecer a musculatura depois de passar pela cirurgia que teve no joelho direito. Então a tendência é que o Luiz Araújo não seja relacionado para a viagem até o Pantanal, meus amigos. Valeu, Rafa. Obrigado, viu? A gente segue para a nossa outra peça aí no tabuleiro, certo? Nossa outra casinha. Todo mundo já aparecendo. Pro lado, então? Pro lado... Eu vi a cena. Eu vi a cena. Ele já tá com o drone assim? Esse morro tá muito quieto. Vai lá ver o que tá acontecendo. Aí... Tocou o telefone do Benê. Aí ele vai. sai, porque você que é fonte dele, fica tranquilo, porque ele não conta pra ninguém mesmo. Ele sai de perto de todo mundo. Aí quando ele se destaca, eu achava... é porque a ligação é importante. Não, e uma vez eu achei até que eu tinha feito alguma coisa com ele, ele não tava mais falando comigo, não. Ele tava dentro de uma notícia. Isso. Já acostumou. Aí ele se destaca, ninguém nem chega perto dele. Aí ele volta. Gravando vídeo. O que houve, Venê? O que aconteceu, Venê? Gabigol tá fora do jogo. Continua afastado. Entendeu? Mesmo sem futebol, tem tchá-tchá-tchá no Flamengo. Tem tchá-tchá-tchá. Sempre assim. Pedrosa, no meu primeiro dia cobrindo o Flamengo, teve um funcionário do Flamengo que falou assim pra mim: garotinho, aprende uma coisa. O Flamengo é calmo igual a Bagdá. Todo dia é uma bomba. E todo dia acontece algo. Todo dia tem algo. Você não fica sem notícia. Não, o Vasco tá tranquilão, Isabelle. Assim, depois da semana passada, que foi bem agitada, eu tive um final de semana em 6 meses que foi o mais tranquilo da minha vida, provavelmente. Que bom, né, querido? A gente sabe como é isso, a gente é corintiano. Você não vai me perguntar, não, como é que eu tô? Beijo, gente! Ela tá sem dormir, eu falo mesmo. Você não vai me perguntar como é que eu tô, não? Amiga, você quase vai ser campeã. Você vai ser campeã com a sua cidade, tá? Acabou a notícia. Cuidado, vai se apaixonar. O Galo tá jogando cada vez Achei que pior. tu ia fazer. É verdade isso? Cada vez pior. É isso aí? Tô falando, pode acreditar em mim.
Por que aquele menino lá começa com D, que eu não quero falar o nome dele? O menino tá isolado lá, perdido também. Qual é o nome dele? Fala aí. Daverson. Pô, o Galo só tem uma jogada. Qual o é? Scarpa pega, joga pro meio, cruza pra alguém. É isso. Aí tem um cara lá também que fica embaixo da trave, chamado Jefferson. Esse é bom. Meu Deus do céu. Mas, assim, Mas eu tô aqui. E você viu que ele falou uma vez que toda vez que o Galo chega à final ganha? Lembra disso? Pô, resgata esse vídeo pra mim. Você pode? Ele falou, não falou? Eu vou botar Pedrosa, esse eu vídeo, tô contando eu vou alguma lembrar. mentira? Depois Tamo com a do memória- jogo contra o Vasco em São Januário. É isso. Olha aqui, ó. Tem tchá-tchá-tchá do Flamengo. Vene vai trazer mais detalhes. Gabigol está fora do próximo jogo. O Flamengo tá seguindo. Essa informação é drone de Vene Casagrande. Inclusive, tem 10 minutinhos no máximo que ele subiu nas redes É porque sociais. tem cerca de 10 minutos que o Flamengo tomou essa decisão. Exatamente. A decisão foi tomada realmente agora. No tempo certinho, o Vene trouxe para vocês, vai trazer mais informações sobre isso. A gente vai olhar um VT aí e na volta, um VT sobre o Flamengo e na volta tem esse drone do Gabigol. Cadê? A novela Gabigol e Flamengo continua. O jogador voltou aos treinos e levantou as expectativas para o retorno dele ao time. O camisa 99 não jogou contra o Atlético Mineiro por decisão da diretoria. Foi no gramado e depois assistiu a partida no camarote. O clima na semana passada esquentou, mas parece que agora está mais ameno. Gabriel e Marcos Braz tiveram uma conversa no Ninho do Urubu, onde as relações teriam melhorado. Ele segue treinando normalmente e uma possível despedida para o atleta também não está descartada. Enquanto a situação entre as duas partes segue indefinida, o Flamengo mira o Cuiabá. O confronto, inclusive, foi o que no ano passado marcou o encerramento de Felipe Luiz como jogador. Agora, à frente do time, o técnico quer terminar a temporada ainda melhor. E se tratando em jogar fora de casa, o rubro-negro tem um bom retrospecto. A equipe está quase 2 meses sem perder fora de seus domínios. Além disso, há 10 jogos à frente do Flamengo, Felipe Luiz tem 70% de aproveitamento. O time treina nesta segunda e terça antes de viajar para enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal. Faltando 5 jogos para terminar o Brasileirão, o Flamengo já tem vaga garantida na Libertadores por ter conquistado a Copa do Brasil. Mas ainda quer se manter na ponta para deixar 2024 ainda melhor. Muito bem, vamos para a notícia do dia. Ai, graças a Deus, né? O que é, Vene? É bom que Tá tem com uma assunto, notícia. né? A gente fica Gabigol, com assunto. obrigado. É igual quando você sai pra jantar com o teu par. E, pô, vocês são relacionamento já há tempo, tá sem assunto, a vida já tá falada. Aí acontece um negócio na família, um primo, um negócio. A fofoca do bem. É uma fofoca do bem. É Aí isso. tu fica ali no restaurante falando. Eu adoro essas coisas. Tá aí, ó. O que aconteceu com este menino, mais uma vez, Vene Casagrande? Boa tarde pra você, Pedrosa, você de casa, segunda-feira, criançada em casa, negócio de G20, todo mundo com a gente, hashtag SBT Esportivo. Põe na tela aí, por favor, Giovanni. Aqui, ó, assim você fala com a gente lá no Twitter, manda sua foto, sua mensagem que pode aparecer aqui. Fala, Vene Casagrande. Pois é, a notícia do dia é essa. O Gabigol continua afastado pela diretoria do Flamengo e não será relacionado para pegar o Cuiabá nessa quarta-feira, mesmo treinando normalmente. Muita gente me questiona isso, se ele está treinando separado, horário diferente. Não, ele está seguindo o mesmo protocolo dos demais jogadores, a mesma rotina, treinou sábado, domingo, treina nessa segunda-feira normal também com os demais jogadores, mas a decisão da diretoria está tomada, pelo menos para esse jogo contra o Cuiabá. Não será relacionado. Os motivos, segundo a pessoa que me contou isso, são os mesmos motivos que fizeram o afastar no último jogo. Atos de indisciplina. O próprio Felipe Luiz chegou a fazer um pronunciamento sobre isso, que ele também foi comunicado dessa situação. Existia uma expectativa do retorno de Gabigol para esse duelo, lembrando que o Gabigol não vai ficar no Flamengo, a decisão já está tomada pelo jogador, não existe esse assunto. Muita gente me pergunta isso, existe a chance de ter uma reviravolta? Olha, com essa diretoria, o Gabigol, a decisão dele está tomada, então a gente está vivendo aí os últimos momentos de Gabigol. O torcedor do Flamengo que sonha em ver uma despedida do Gabigol, eu vou ser bem sincero, Fernandinha, conhecendo o presidente Rodolfo Landim, as últimas decisões que ele tomou nesses últimos 6 anos dele à frente do Flamengo, acho muito pouco provável que o Landim ceda e dê uma oportunidade para o jogador se despedir. Acho que o grande medo do Landim é o jogador entrar em campo, fazer gol novamente e acontecer o que aconteceu quando a gente viu depois da vitória na Copa do Brasil em cima do Atlético Mineiro, quando o Gabigol chamou a atenção criticando
a diretoria do Flamengo. Eu acho que o medo do Landim é que isso aconteça. E a minha visão é o seguinte, gente, não existe um problema do Gabigol com o Marcos Braz. Eu acho que o problema do Gabigol é com o presidente Rodolfo Landim. A relação com o Marcos Braz é uma relação até ok, é até boa. O Gabigol respeita demais o Marcos Braz, o Marcos Braz respeita o Gabigol, mas a relação com o Landim é que não existe. Tanto é que o jogador criticou o Landim, dizendo que só ficava sabendo das coisas através de entrevistas em podcasts. Então, resumo da ópera, Gabigol continua afastado pela diretoria do Flamengo e desfalca o time diante do Cuiabá. Notícia dita por Vene Casagrande, então a gente acredita. É isso, não é, Lucas Pedrosa? E agora vamos comentar essa notícia. O que você acha sobre isso? Porque tem os dois lados, como em toda história. Não existe uma versão, existem 3 versões. A que aconteceu, e a de um lado e a do outro. Isso em qualquer coisa da nossa vida. A gente tem aí, de um lado, o Flamengo, que é na figura do presidente, e ele é o presidente do Flamengo, né? Com toda o seu cargo, que é altíssimo, é o maior do clube, com um problema com um jogador. A reta final, aí a gente olha o lado do jogador. O Flamengo já tá aí fazendo teu jogo pelo Brasileiro, já é campeão da Copa do Brasil, com ele sendo um grande protagonista, né? E você tem um cara que tem uma das maiores histórias com o Flamengo, que é o Gabigol, e pelo que a gente tá percebendo, ele não vai poder fazer o seu último jogo sabendo que ele tá indo embora, né? Assim, todo mundo sabendo de forma falada, olha, esse é o meu último, é a minha despedida. Será que o Flamengo não vai deixar isso acontecer? Qual a sua opinião sobre isso, Lucas Pedrosa? Olha, eu lamento muito, Fernando. Eu lamento muito que a briga fora de campo não deixe os torcedores do Flamengo serem privilegiados com uma despedida do Gabigol, que é um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Para mim, é o segundo maior, atrás do Zico. Definitivamente, 2 Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, tantos gols em finais. O Gabigol é um cara que realmente mudou o patamar do Flamengo no século XXI. E aí, se você for olhar para dentro de campo, hoje o Flamengo não tem mais nenhuma aspiração dentro do Campeonato Brasileiro a não ser terminar dentro do G4. Porque o Flamengo já é campeão da Copa do Brasil, já tem vaga garantida. Terminar dentro do G4 faz o Flamengo também ganhar mais dinheiro por conta da posição. Agora, matematicamente, chance de título quase zero. Para mim, nem futebol tem para poder chegar no Botafogo ou até mesmo ultrapassar o Palmeiras e o Fortaleza. Por que não dar uma oportunidade para o Gabigol se despedir da torcida? Que seja no último jogo no Maracanã nessa temporada. E no final das contas vai muito na linha do que o Vene falou. É uma tentativa da diretoria de silenciar o Gabigol em véspera de eleição. Eles não querem que nenhum fator externo, que nesse caso seria interno, que é o Gabigol falando mal da diretoria, possa influenciar nas eleições da presidência do Flamengo, que estão muito abertas na minha visão. Pelo menos eu que acompanho aí as notícias, eu acho que tem uma coisa muito aberta. Não tem assim, já ganhou. Ninguém já ganhou. São fatores que podem decidir, inclusive, até o momento da votação. Então eu acho que a diretoria está tentando silenciar o Gabigol para que nada de ruim aconteça lá no dia 9 de dezembro, correto? Mas você concorda com isso, Vene? Porque assim, você se fosse presidente, você ia deixar de lado talvez uma rusga com um personagem tão importante como é o Gabigol. Na verdade é que isso é briga de cachorro grande. Briga de cachorro grande. É o Gabigol, um dos maiores da história do Flamengo, contra o presidente do Flamengo, que é o Landim. Então são 2 caras enormes. Você deixaria de lado essa rusga, essa coisa que fica, a gente é o ser humano, a gente cria isso com pessoas, isso é natural. Você deixaria de lado para dar esse momento, não só para a torcida, mas para o Gabigol também, ou não? Você faria o que o Landim está fazendo? Fernandinha, eu não sou contra o afastamento. A partir do momento que o jogador vem publicamente dizer que não vai mais ficar no Flamengo, ou seja, a gente entende que a cabeça dele não está mais no Flamengo, ele já está pensando numa próxima temporada. Eu sou contra a forma como o Flamengo, ou seja, essa diretoria está fazendo isso. Eu acho que poderia muito bem chegar e jogar publicamente, falar, se aconteceu algum ato de indisciplina, fala que ato de indisciplina foi esse. Não fica vazando em off, dizendo que ele cometeu isso e aquilo, sendo que a gente pôde ver que o próprio Felipe Luiz, em relação ao treinador, não aconteceu nada, porque senão o Felipe Luiz teria confirmado. Pelo contrário, ele apenas disse que foi comunicado. E aí eu conversaria com o jogador para fazer uma despedida no último jogo, na temporada, que inclusive será no Maracanã, se eu não me engano, é contra o Vitória. Eu acho que o Gabigol, ele merece ter esse momento. Eu acho que o torcedor rubro-negro merece esse momento de poder se despedir de um dos maiores ídolos da história. A gente pode ver aí em outros momentos a diretoria fazendo despedida para Rodrigo Caio,
para o próprio Felipe Luiz, para outros jogadores, porque para o Gabigol, para o Everton Ribeiro, não fez um jogo, mas fez tudo ali dentro do possível. Diego Ribas e Diego Alves lembrou o Big É porque o Boyzinho. Everton Ribeiro não teve um jogo por conta ali de calendário, porque eles negociaram de fato até o dia 31 de dezembro. E aí, querendo ou não, o Everton Ribeiro teve a oportunidade de ir ao Ninho do Urubu, vídeo na Flá TV, teve isso tudo para todos esses ídolos. Por que o Gabigol não pode ter isso? Porque ele criticou a diretoria do Flamengo. Então, assim, por isso que eu acho que é pura vaidade da atual gestão, leia-se Rodolfo Landim. Porque quem manda é o presidente. Então, eu acho que o presidente, nesse momento, ele poderia sentar e pensar no melhor para o torcedor. Não é nem o melhor para o Gabigol. É para o torcedor ter a oportunidade de se despedir do Gabigol. Estamos falando de um dos maiores ídolos e, para muitos, só está abaixo do Zico. Então o torcedor ele não pode ter essa oportunidade, por isso que eu falei na semana passada, nessa briga de cachorro grande, que você foi muito bem, quem perde é o torcedor. Ninguém está ganhando. Não é o Gabigol que está ganhando, não é o presidente Rodolfo Landim que está ganhando. Só quem está perdendo é o torcedor rubro-negro, que não vai ter a oportunidade de se despedir de um cara como esse, que é enorme na história do clube. E provavelmente ele não volta mais a vestir a camisa do Flamengo, Vene. É isso. Se a lógica do futebol continuar, que é um Flamengo cada vez mais forte, um Flamengo cada vez mais com uma equipe que vai disputar todos os títulos, vamos dizer assim, nos próximos 10 anos, o Gabigol hoje tem 28 anos, 28. Vai a 38 nos próximos 10 anos. Por que o Flamengo contrataria o Gabigol de novo? Não tem como. Não faz sentido Esse nenhum. romantismo de, ele volta e joga aqui pra terminar, não tem mais espaço. Não vai acontecer, entendeu? Então, é bem lamentável Mas essa você briga. foi muito preciso quando você fala. Eles, obviamente, miram, né? Essa diretoria, obviamente, eles estão com a razão deles, porque eles miram a eleição. Claro É isso. a vida deles ali, né? É a eleição. E aí você pega um personagem que fala, e tá tudo bem, é um cara já extremamente experiente. Eu já falei várias vezes isso aqui, eu adoro jogador assim. Aquele negócio, graças a Deus, tá bom. Eu gosto de jogador que fala. Primeiro porque isso dá notícia pra gente. Segundo porque é mais interessante pro torcedor. Pô, que bom, o cara foi lá e falou, deu a opinião dele. Eu gosto de jogador assim como o Gabigol. Ele vai lá e fala. E aí é um risco, Pedrosa. São 4 jogos ainda. Ele sai e fala alguma coisa depois de um jogo. Então é uma forma que eles arrumaram de talvez silenciar o Gabigol, né? Ano eleitoral, qualquer faísca é fogo, pode ter certeza. Qualquer declaração, a oposição vai se mexer, a situação vai se mexer e tudo isso vai acontecer. É claro que daqui até lá falta pouco menos de um mês. Então tem muita coisa, acho que quem vai decidir voto tá com o voto decidido, Sim. entendeu? Mas o Gabigol é um cara que mexe com todas as estruturas. Você faria? O que você faria se você fosse o presidente? Eu daria uma despedida decente Sim, pro Gabigol. legal. Sem dúvida alguma. Eu quero afastá-lo de todos os jogos, mas vai ter o último jogo no Maracanã, eu daria uma despedida Perfeito. pro Gabigol. Que vai Porque ser no Maracanã. quando eu coloco o Flamengo acima de mim, eu mostro que o meu ego não tá acima do Verdade. Flamengo. Mas a gente está falando de um presidente que disse aí esse ano que o Zico vai passar. Vocês lembram disso? É verdade. Então, assim, as declarações do Landim mostram como ele é e como ele pensa. Então, partindo desse princípio, eu duvido que ele volte atrás e dê uma oportunidade ao Gabigol. Espero que eu esteja errado, que eu queime minha língua. Porque, repito, nessa história toda, é você, torcedor rubro-negro, Verdade. que está perdendo. Verdade. E Olha aí. é um ego tão grande que o Landim já dá entrevistas, inclusive, nesse momento. E, assim, administrativamente o Flamengo fez um trabalho muito bom com o Landim, administrativamente no quesito finanças, digamos assim, né? Porque no campo e bola a gente viu tudo o que aconteceu. Muitos títulos, mas muita bagunça também. O Landim, ele fala que o Flamengo vai se voltar a ser aquele clube que era antes do Landim, que era antes do Bandeira de Mera. Ele fala isso, que se a oposição vencer, o Flamengo não vai ser mais o que é. Por quê? Que pensamento é esse? Ele é o Deus do Flamengo? Não consigo ver isso como algo positivo. Muito bem, fala do meu fogão, cadê minha... Mas, enfim, são jogadores que vão voltar, são importantes, mas reforço o Flamengo, mas para brigarem pela titularidade também vai depender muito de como o Felipe vai querer jogar, né, Mauro? E também eles não vão voltar ao mesmo tempo, né? O Luiz Araújo volta primeiro, depois volta o Cebolinha, provavelmente, depois o Pedro, cada um por vez, né? Os jogadores não vão voltar todos ao mesmo tempo do primeiro dia útil de janeiro. Eles vão voltar pouco a pouco. E à medida que forem voltando, eles vão se encaixando dentro do elenco, entendendo, se adaptando ou não àquilo que o técnico quiser. Vai ser um processo passo a passo, pouco a pouco, né? Eu acho que disso tudo o mais importante é que vai
ficar mais difícil as pessoas, em momentos ruins do time, que vão acontecer, todo time passa por isso, né? O Real Madrid está vivendo agora uma fase aí meio complicada. O próprio City, né? O próprio City está aí. O City perdeu 4 jogos seguidos, nunca tinha passado por isso, o Guardiola. Então vai ter um momento ruim do Flamengo, é normal. Todo time tem essa turbulência. Vai ficar mais constrangedor ouvir alguém dizendo que o elenco não é bom. A gente ouviu muito isso durante alguns momentos aí. O elenco não é bom, não é tão bom. Como não é tão bom, gente? Como não é tão bom? Disparado o melhor elenco da América do Sul. A questão é momento, fase de jogador, trabalho do técnico, uma série de situações que vão se apresentando. O elenco do Flamengo é muito bom, óbvio que é muito bom. E as contratações um pouco tardias, elas foram importantes, né? Os jogadores chegaram, ajudaram o Flamengo a conquistar o título, né? Agora, para o ano que vem, vai ter um momento que ele vai ter o Vinha, o Alexandro e o Ayrton Lucas. Vai fazer o quê? Ficar com 3 atrás esquerdos? Talvez o Flamengo possa negociar alguém. Em tese, o Ayrton. Em tese, né? E com isso, de repente, viabilizar uma outra contratação e tal. Vai depender do que virá pela frente, né? A questão do Wesley também, a gente não sabe quanto tempo vai ficar, se virar alguém em janeiro aí com disposição para contratá-lo, ou só no meio do ano que vem, que a janela principal na Europa é no meio do ano. Então tem muita coisa para acontecer, mas o elenco é um elenco muito forte. Evidente isso aí, é uma coisa, uma besteira, tentar desqualificar o elenco do Flamengo. O elenco é o melhor elenco da América do Sul. Agora, se a gente for transportar esse raciocínio para a Europa, então vamos questionar o elenco do City, do Real Madrid, porque vive uma fase eventualmente de baixa. Isso vai acontecer sempre. E você falou do Wesley, a gente mais à frente vai falar sobre a possibilidade de venda do Wesley em janeiro, Mauro, mas é um fato curioso, né? Porque talvez a posição mais carente do Flamengo fosse a lateral direita. E hoje já não se vê assim como muito carente, porque o Wesley está numa fase muito boa. O próprio Varela melhorou, né, de produção. Talvez hoje a grande carência do Flamengo seja ali centroavante, né, Mauro? Principalmente por conta da lesão do Pedro e para saber como o Pedro vai voltar. E aí a pergunta que eu queria te fazer, baseado nisso, né? Você tem alguma informação que o martelo está batido? Porque eu tenho visto muito aí setoristas do Flamengo, alguns falando que o Braz e o Gabriel tiveram uma conversa, amenizaram, fala assim, talvez em jogo de despedida, e tem alguns setoristas que falam que o martelo já foi batido, que o Gabriel não fica no Flamengo, por mais que o Flamengo oferecesse anos de contratação. Você tem alguma informação se esse martelo já está batido, Mauro? Primeiro ponto, o Flamengo não vai oferecer ao Gabriel uma proposta longa, gente, esquece isso. Essa narrativa é uma narrativa para valorizar o jogador. Não tem outra finalidade. Não, olha o raciocínio do cara. Se o Flamengo oferecer algo mais, tradução, se o Flamengo voltar atrás, ainda assim ele não vai ficar, que ele vai para o Cruzeiro. Quem disse que o Flamengo vai oferecer algo mais? Não vai oferecer. O Flamengo não vai oferecer algo mais ao Gabriel. Essa proposta que está aí acabou, que ele não aceita. Acabou, ele vai embora. A chance de mudar não existe. Ele está de saco cheio. Nem de repente, se outro presidente for eleito e o cara quiser... Você acha que o BAP vai querer o Gabriel? Eu acho bem difícil. O Maurício Gomes de Matos fala no ambiente profissional, o diretor executivo dele, já vazou o nome, seria o Gustavo Grossi, ex-River Plate, que está trabalhando na AFA lá nos Estados Unidos nesse momento. Se for uma gestão profissional, você acha que alguém vai... Numa gestão profissional, alguém oferece ao Gabriel o que ele vai ganhar no Cruzeiro, 4 anos de contrato, pelo que ele está jogando? Isso não é profissional. Isso é passional. É passional. Começa com P e termina com AU. Mas no meio as letrinhas são outras. E é por isso que o Cruzeiro vai contratar. Porque o Cruzeiro é uma SAF, mas não funciona como uma empresa. É o hobby de um milionário, gente. O dono tem dinheiro, comprou o Cruzeiro, apaixonado pelo clube, e ele contrata de acordo com a sua paixão. Ele quer um jogador midiático, que vai colocar o clube nas manchetes. Quando chegar, depois vai sumir. A não ser que ele consiga jogar bem. Depois some, tá? Some. Porque não vai ter visibilidade de um Flamengo, de um Corinthians, né? Evidente que não. O Cruzeiro é um grande clube, mas não tem essa mesma mídia. Isso aí que eu estou falando não é nenhuma novidade. O cruzeirense não pode nem ficar zangado comigo por isso. Tenho consciência disso. Então, não vai ficar. E o que está se discutindo é porque os caras estão pensando, pô, é um prêmio para ele ficar no Rio de Janeiro, não ir para Cuiabá. É um prêmio. Então,
faz o quê? Até amanhã de manhã vão ter que tomar a decisão. Agora, vale a pena incorporar o jogador ao elenco depois de tudo que aconteceu? Vai agradar o elenco? Vai fazer bem o elenco? É outro ponto. Acho que é isso que eles estão refletindo. Acho não, é o que eles estão refletindo para tomar uma decisão. A decisão está nas mãos do Marcos Braz. Esse papo que amenizou e tudo, ameniza assim, ó. É mais ou menos assim, ó. A nossa relação aqui acabou, mas não precisa de ficar saindo na mão, né? Acabou, vamos esperar chegar o dia que termina e tal, e de repente você pode jogar ou não, vamos ver a melhor maneira. Agora, jogo de despedida eu chamaria do jogo da hipocrisia, se houver. O jogo da hipocrisia, porque os caras estão de saco cheio do Gabriel. Todos. Você vê as entrevistas do Landim, a decisão do Braz de afastá-lo, e o Gabriel de saco cheio deles, eu só vi o que ele falou ali na beira do campo, gente. Ninguém se aguenta mais. E no elenco também tem jogador cansado do Gabriel. Cansado dessas coisas todas, essa confusão toda. O episódio do vestiário, até os jogadores machucados estavam no Mineirão, na Arena MRV. Todos estavam lá. Então, assim, acabou. Chegou no final, chega. Esse assunto ainda bem termina nas próximas semanas. Vamos ver aí, de que maneira vai terminar, né? Como é que vai ser esse desfecho. Mas é melancólico, assim, um final melancólico, lamentável, e eu acho que aí a culpa é do jogador. Não dá para ignorar tudo que ele aprontou, gente. Querem lembrar? Tudo que ele aprontou? Suspensão tola, o beijo do Dorival, camisa do Corinthians, negou, mas estava com ela. Flertou no podcast com a torcida do Corinthians. Sai vaiado de campo quando joga mal, aí a torcida vai lá, gesticula, contra São Paulo. Uma série de situações que aconteceram ao longo desse tempo todo. Sabe? Está envolvido sempre na polêmica. E jogando mal. E teve um jogo que ele jogou bem, um jogo importante. Ele não fez nada mais do que a obrigação dele, ele ganha muito bem para isso. Na verdade, ele tem uma dívida, né, técnica com o Flamengo, porque foi um jogo importante em muito tempo. Mas valeu ali o título, ajudou a ganhar o título, sim. Mas as más atuações dele também ajudaram o Flamengo a ser eliminado pateticamente do Libertadores, de perder uma Copa do Brasil para o São Paulo, de perder um Carioca para o Fluminense. Não só ele, outros também, mas da mesma maneira que ele não ganhou sozinho. Mas ele ajudou também o Flamengo a fracassar retumbantemente. Tem muito mais fracassos nesse período de duas temporadas do que êxitos. Vários fracassos. E ele estava lá, sempre lá, fracassando com seus companheiros. Dessa vez ele foi bem, mas é um saldo negativo nesse período. E quando eu falo fracassando, assim, uma coisa é perder jogando bem e tal, acontece. Outra é ser eliminado por Olímpia, pelo Peñarol. A maneira que o Flamengo perdeu para o São Paulo aquele título em casa na Copa do Brasil, com um time muito melhor. O 4-1 do Fluminense. Peraí. São derrotas. Há derrotas e derrotas, né? E ele estava lá, em todas elas. Estava lá. Aí dessa vez deu certo. É um triunfo entre vários fracassos. Você acha que essa possível reintegração, Mauro, tem a ver também com a eleição? Porque a eleição é dia 9, o Brasileiro acaba dia 8, né? E como o Flamengo não disputa título, né? Mais, dificilmente, né? Não vou falar que não disputa, porque não é 0% ainda, né? A porcentagem é muito pequena. Aí seria tentar, por conta da eleição, amenizar